Meu nome é Lózia Sampaio. Assiste o comentário. Me esqueci do nome. Assista o do. Não vou. Eu não sei. Eu vou falar meu nome, depois você repete, aí eu falo, você me fala e eu repito o negócio aí. Assista o documentário Hip Hop. Ponto. É isso? Assista o documentário ponto doc. Ai, ai. Assista aí, vai ser legal. Fui! E nós estamos aqui hoje com o Willy Verse, que também é um integrante da Associação House da Catarina. E eu queria que você falasse onde você nasceu e quando. Eu nasci em 1992, nasci em novembro, inclusive nasci no dia da Consciência Negra, então... Sim. Mas eu nasci em 92, nasci na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Nunca saí da zona norte. Morei um tempo em Alagoas, fui para o Nordeste, mas acabei voltando para a região e desde então continuo morando na zona norte. E o Will também está fazendo os vídeos para o hiphop.doc, né? Que também é um dos vídeos, né, que compõe aí esse projeto que a gente está fazendo, que está relacionado ao PROAC número 40, para espaços. E se você quiser falar um pouquinho sobre esse projeto, já, né? Sobre os vídeos, como é que foi, depois a gente fala sobre todo o restante que você faz da vida. Falar sobre hiphop.doc é muito fácil. A primeira coisa que é importante falar, e tem a ver com o nome, o nosso documentário ele não fala sobre hip hop. Não é um documentário de fundamentação teórica, ou de conceituação, ou de explicação. E por que eu digo isso? Porque a pessoa que pensar hiphop.doc vai falar que começou lá no Bronx, vai falar da década de 70, de 80, ou dos precursores do movimento, mas esse não é nosso intuito, pelo menos não por enquanto. Hiphop.doc tem a proposta de falar sobre as pessoas e como o hip hop afetou a vida dessas pessoas. Obviamente, quando a gente entrevista uma pessoa que nem o DJ Dunda, e a gente pode falar sobre ele depois, ele vai citar datas, vai citar nomes, vai trazer referências que são importantes, vai falar sobre os 4 pilares do movimento, e isso é muito rico e contribui. Mas o mais importante para mim era como o hip hop afetou a sua vida. E aí isso gera uma outra pergunta que quando a gente fala o que é o hip hop, não é aquela definição do Wikipedia, é um movimento tal, começou tal e teve tais pessoas envolvidas. Pra gente é diferente, a gente tenta pegar o lado mais poético, o lado mais performático da coisa. Então, pra mim, no caso, o hip hop é um movimento que possibilitou, principalmente para o povo negro, para as pessoas pobres, para os jovens, se colocar no mundo, fazer essa ponte entre o underground e o mainstream. E não é à toa que hoje o movimento hip hop é um dos gêneros que mais cresce, seja nas suas vertentes do rap, do trap, do drill, do grime e o pop que acaba pegando essas batidas, pegando essas influências musicais e levando para as grandes cantoras e cantores que ganham muito mais dinheiro que os artistas negros, mas isso é outra história. Certo, então é mais uma pegada do radical, né? Radical no sentido de raiz mesmo. Como é que o hip hop age ali no cotidiano, na rotina, na vida das pessoas mesmo e como isso transforma. Mesmo pessoas que não são do hip hop, né? Sim. Porque eu sei que a sua mãe foi entrevistada também. Foi, Né? foi. E é engraçado, né? Porque a gente pergunta no documentário pra ela o que é hip hop e ela faz até uma cara engraçada, não sei. E aí eu pergunto, o que é rap? Ela fala também, não sei, o que é rap? Aí eu falo, você não sabe o que seu filho faz? O meu irmão, ele faz isso o dia todo, o tempo, ela fica até de saco cheio. Ela fala, não entendo nada do que ele fala, e dando risada. E a gente gosta disso, porque querendo ou não, é verdade. É um outro tipo de comunicação. Quando a gente fala sobre artes que tem essa temática da marginalidade, é diferente. Minha mãe nasceu 60 anos atrás, não tinha isso, né? E não foi feita uma ponte pedagógica para que se entendesse que esse conceito de marginalidade não é querer ser bandido ou ser bandido, é uma ressignificação de todas as mazelas estruturais que a gente tem. E isso, obviamente, vira uma estética. É um jeito de se comportar, é um jeito de falar, mas não tem o delito, não tem o tipo de transgressão que é danosa ao povo e tudo mais. Então, mas gera uns conflitos interessantes. Além de você, quem mais faz parte dos Filhos do Caos? No grupo Filhos do Caos, e é interessante dar um passo para trás com relação a isso, porque a gente diz que a gente tem um núcleo, né, que são as pessoas responsáveis por aquilo, mas a gente nunca se fecha só nos 3. Então a gente sempre tem pessoas que são próximas, que são agregadas, considero, né? Obviamente o Pedro, que tá ali na câmera, você, o Alessandro, com toda a questão política e cultural que ele tem de experiência, o Manuel, que é do Anomia Coletivo, que tá super próximo da gente, mas não integra esse núcleo. Então desse núcleo central somos
Eu, o DJ Dunda e o meu irmão Santa MC. Tá, Então esse vocês seria aqui. a tríade ali, é. Vocês puxam o bonde. A gente puxa o bonde, mas se a gente ficar milionário, todo mundo vai estar ser convidado para todas as festas e tudo mais, então podem ficar à vontade. Deixa eu ver só uma curiosidade, ver se tem cerveja, quanto custa uma cerveja aqui, né, filho? 10 conto? Sei lá. Elu. Ou o nome completo? Elósia. Todinho. Eu sou de São José da Tapera, Alagoas. Nasci em 1962. Eu tenho 59. Vai fazer daqui a pouquinho aniversário, né? Sim. Daqui a pouco você... como é que é? Especial, né? Especial. Preferencial. Tive irmãos e a vida normal. 10 irmãos. Como era? Nós nem brigava, né? Nós só se matava. Um até mordia os outros. Foi difícil e não tão difícil, porque nós não entendíamos nada da vida mesmo, né? Então tudo era normal. Tinha escola, nós trabalhava na roça. Vida de quem mora na roça mesmo. Vida de nordestino. Ah, filho. Que plantava eu sei, mas qual era as épocas do ano não sei. Não. Nós plantava milho, feijão, algodão, mandioca, essas coisas. Na roça, não gostava de nenhuma, não. Ah, nós ouvia Amado Batista, Bartô Galeno, Diana, essas coisas. Tinha rádio, só rádio. Não tinha TV. Ah, eu acho que não existia muito na época e também nós era pobres e não tinha energia elétrica, né? Não tinha como ter. Entendeu? Hoje não, mas não tinha como. O rádio era pilha. Quando a pilha estava velha, nós fervia para ela funcionar mais um pouquinho. Não, nem imaginava o que podia ser. Não, a gente não sabia o que era cultura. Na época nós não sabíamos nem que existia Papai Noel. Zero. Não. Não sei. O que é hip hop? Não. Não faz ideia? Não. Você não sabe o que é rap? Não. Você nunca viu seu filho fazendo rap? Eu não entendo nada do que ele faz. Não entendo mesmo. Porque eu achei que aqui eu ia ter uma vida melhor. 18 anos. E eu vim para casa de uma tia e logo em seguida comecei a trabalhar. Eu vim sozinha, mas não tinha só a tia não, tinha vários parentes aqui na época. E amigos também, né? Foi quando eu comecei a trabalhar, 6 horas da manhã com o frio que fazia na época. Foi muito difícil, muito. Não estava acostumado. Não. Os momentos mais difíceis é logo quando a gente chega, né? Se adaptar na casa dos outros, por mais que seja parente. A rotina é diferente. Mas naquela época não tinha tanta violência como agora. Nós costumávamos ir para os bailinhos e chegar às 5 horas da manhã de pé. Tranquilo. Eu acho que a época que a gente vivia lá no norte, querendo ou não, por mais difícil que a gente achava que era, tinha fartura, né? E aqui não, aqui é tudo mais controlado, mais regrado. Mas nada que não tenha dado para superar, né? É que a tia não vai ver não, né? Bom, a parte difícil foi quando a gente chega aqui, a gente está acostumado com fartura lá no norte, né? Nada muito chique, mas fartura. Aí chega, vai para casa dos parentes, eles regulam, eles dão um pedacinho de pão controlado. Eu não quero falar disso. O outro eles jogam no lixo. Eu fico triste. Por quê? Não sei, não quero falar dessa época triste. Mas foi isso. Depois eu fui morar sozinha, com as amigas, aí as coisas mudou de figura. Que daí a gente mesmo comprava, a gente se virava, entendeu?
Não dependia de ninguém pra pôr sua comidinha no prato, esse tipo de coisa, né? Tipo ração, a continha de você comer, né? Ah, naquela época tinha coisa legal, né? Só o fato de você trabalhar a semana inteira e no domingo ir para um parque já era, uau, super bacana, você entendeu? Era muito gostoso. A gente trabalhava pensando chegar domingo pra gente ir pros parquinhos. Ver gente diferente, andar no parque, era gostoso. Minha irmã, Coisa boa. Fala das coisas boas. a minha relação com a Marinette foi muito boa. Teve muito altos e baixos, mas foi muito boa. Uma podia contar com a outra sempre, sempre, sempre. Não, nós nunca brigamos. A gente nunca brigou. Ela era calma. Eu sempre fui mais explosiva, né? Não tem jeito. E mais danada também. Então eu fazia as coisas, ela me dava cobertura. A nossa relação sempre foi muito boa, graças a Deus. Dos 10, era eu e ela, sempre. Não, eu vim primeiro, mas quando ela veio ainda estava tudo muito bagunçado ainda. A gente se arrumou muito tempo depois. Não foi muito fácil não, o começo. Foi punk. Eu morei no Bar do Limão, logo que eu cheguei. Depois de um tempo, eu morei na Jardim Souza. Sempre tranquilo. Depois que eu casei, morei na Brasilândia. Nunca tive problema também, a não ser com os ônibus, né? Os ônibus era complicado. Mas de resto... em Guaianás? É verdade. Pouco tempo. Como que era lá? Pra lá era difícil, filho. O acesso era bem difícil, porque era até rua de terra, né? De barro. Não tinha asfalto. Bem complicado. Filho, eu não posso falar que foi muito difícil para mim, porque eu praticamente só dormia lá, né? Eu saía de casa às 5 horas da manhã e chegava às 10 da noite, dormia e vinha embora. Então, não tenho muita experiência de lá. E no domingo tinha tanta coisa para fazer, que na verdade eu nem me lembro de algumas coisas, entendeu? Não, eu trabalhava aqui já de manicure. A gente já tinha salão, eu e a Nete. É difícil, porque você quando trabalha assim, você não tem sábado, domingo, feriado, né? Você trabalha de domingo a domingo 12 horas por dia. Se quiser sobreviver, né? Então é bem punk, bem difícil. Qual foi meu maior sonho? Ficar rica? Não rolou. Trabalhando. Isso era coisa de quem não tinha o que fazer, né? Imagina eu, do tamanho que eu sou, ser modelo. Era coisa da minha cabeça só. Era bonita, mas não tinha tamanho, né? Então não tinha como. Mais bonita e mais querida, né? Minha avó, meu avô, sempre falava e gostava de mim mais do que de todo mundo, né? Não. Por esse motivo, não. Eu tinha atrito com as minhas irmãs por o fato de eu ser danada mesmo. Por o fato de eu ser bonita, não. Na verdade, todas eram bonitas, né? Eu, que era mais danadinha, acho que isso me tornava mais especial, entendeu? Chamava mais atenção, na verdade. Então, não era conversado isso lá na época, né? Mas, segundo os mais velhos, diz que a gente é descendente, mas era uma coisa que não era conversado. Só isso, pô. Meu pai parecia um índio, minha avó também, a mãe do meu pai. Mas falar sobre isso mesmo, ninguém nunca falou. Para eles não era interessante. Na época não discutia isso, entendeu? Na época tinha gente preta, branca, se falava sobre isso, como que era? Tinha gente preta, gente branca, mas não se falava sobre isso não. Lá era tudo muito normal. Eu posso fumar um cigarro? Eu ser feliz? Morar na praia, pegar uma onda e viver a vida, só isso. Boa. Sim. Haja paz, que os nossos governantes se preocupem mais com o povo, em questão de saúde, moradia, estudo, que no momento está muito complicado.
principalmente a área da saúde, né? A gente espera que um dia isso venha a melhorar, né? Num futuro não muito longe, né? O povo está muito cansado de toda essa espera, né? É isso. Eu espero que os meus filhos sejam felizes, tenham um bom emprego, arrumem uma esposa legal e vão ser felizes. É isso que eu espero para eles. Meu nome é Éder Mendes Deveza, conhecido como DJ e B-Boy Dunda. Sou natural da cidade de Avelino Lopes, no interior do estado do Piauí. Eu vim para São Paulo com 2 anos de idade. Tenho 40 anos, nasci em 1982. A minha infância aqui em Carapicuíba, precisamente, bem no fundão da cidade, bem na periferia mesmo. Eu vivia praticamente o dia todo na rua, brincando, se divertindo, no meio de violência também. Presenciei várias mortes, vários tiros. Era constante a presença de criminosos, de droga, bebida, brigas. A presença da cultura, da arte era escassa, praticamente não tinha. Então a minha infância foi muito difícil. Muitos amigos, infelizmente, não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, ou até teve, mas o crime predominou naquele momento. E foi muito complicado nessa época, porque você falar que vai dançar breaking, uma cultura que não é conhecida, que é marginalizada, naquela época, eu tinha que treinar escondido, entendeu? Foi muito difícil para mim. Muitos amigos meus faleceram devido ao crime, devido à violência, devido às drogas. Então eu tive uma infância muito perturbada, um verdadeiro caos mesmo. E o hip hop, eu costumo falar que o hip hop não salvou minha vida. O hip hop me deu uma vida. Bom, vou falar o estilo de música que eu escutava na minha infância, eu escuto até hoje, mas para mim uma referência que eu escutava muito assim era as músicas do Raul Seixas, Tim Maia também, Jorge Ben. Nossa, eu escutava praticamente todos os dias. Porém, teve um disco que mudou totalmente, assim, meio que abriu minha mente, assim, para os outros estilos, que foi o vinil do Dinamite 98. Meu irmão comprou o vinil. Nossa, eu dominei aquele vinil, escutava todo dia junto com ele. Aí eu comecei a conhecer outros estilos, outros MCs, outros rappers gringos, que nem Bonnie, Tupac, Eazy-E, então o Wu-Tang Clan. Aí eu me expandi muito. E nesse mesmo ano eu lembro que minha irmã ganhou um CD dos Beastie Boys, mano. Vixe, ali pra mim foi loucura. Aquele estilo dos caras agressivos, assim. E aí eu comecei a conhecer Racionais também, mas primeiro mesmo assim, referência mesmo assim, foi Jorge Ben, Tim Maia e Raul Seixas, mano. Eu escutava demais, os caras, escuto até hoje. Pra mim foi uma referência, assim, que se algum gringo perguntar pra mim, que nem já aconteceu, eu falei, escuta esse cara aqui, ó. Escuta Raul Seixas, mano. Aqui é a raiz, mano. Bom, vou falar como que eu entrei na cultura hip hop, né? Foi através da pichação, como eu mencionei aí anteriormente. Eu entrei através... Eu conheci o breaking, né? Em 98 para 99. E através do break eu conheci os outros elementos também. Eu treinava num ginásio aqui em Carapicuíba, na qual virou um point de B-Boys e B-Girls aqui da região oeste do estado de São Paulo. E lá teve uma época que veio um B-Boy do interior de São Paulo. Ele colava pelo menos uma vez por mês lá para treinar com a gente. E ele falou, meu, vamos para São Bento lá, vem gente do Brasil inteiro. E nós ficamos todos empolgados para ir para conhecer essa tal São Bento, o que rolava lá. Meu, a gente colou lá, a gente viu assim vários b-boys e b-girls do Brasil inteiro. Batalha, era rima, era o pessoal dançando pop, o pessoal dançando locking, era tudo misturado assim, era grafiteiro. E, mano, era muito louco. E todo sábado eu tava lá, todo sábado na São Bento, todo sábado na São Bento. E ali abriu minha mente para os outros elementos também. Ali eu conheci o grafite. E eu já fazia pichação, mas não sabia do grafite, como que era tudo. E lá os próprios b-boys e b-girls faziam grafite, eram os grafiteiros também.
E eu comecei a fazer grafite também, virei grafiteiro. E foi isso, foi dessa forma que eu entrei na cultura hip hop e tô até hoje. Então é uma cultura que enriquece as pessoas, né? Tanto fisicamente como mentalmente, espiritualmente. E é uma cultura muito importante para a sociedade em si e é pouco valorizada aqui no Brasil, infelizmente. E é uma cultura que resgata, que salva, que dá vidas para as pessoas. Eu costumo falar que hip hop, ele não salva a vida, o hip hop dá uma vida. Hoje em dia você consegue viver da arte, da cultura. É, Hoje em dia dá para você fazer várias coisas com o hip hop, desde você cantar, desde você produzir. Você pode produzir um espetáculo, você pode produzir um show, você pode produzir um sarau, você pode produzir várias coisas com o hip hop. Então, além de ser algo benéfico para nós, é uma profissão também. Antigamente não era uma profissão, antigamente era uma diversão, só por diversão só. Hoje é diversão, é, e é profissão também. Hoje você pode viver do hip hop. Não tanto que nem lá fora. Lá fora, praticamente todos os b-boys e b-girls assim, eles vivem da arte e da cultura. Eles vivem do breaking, eles vivem do toca-disco, eles vivem da música. A maioria dos pessoal não fazem só pro hobby. A maioria fazem como profissão também. No meu ponto de vista, o hip hop, além dos seus 4 elementos, seus 4 pilares, que é o break, o DJ, o grafite e o MC, o rap, ele vai muito além da arte e da cultura. Ele é uma ferramenta de transformação social e cultural. Ele é uma ferramenta que eu costumo falar que ele não salva a vida, ele dá uma vida, entendeu? Então, o hip hop, sendo bem trabalhado, ele vai proporcionar mudança radical da vida dessas pessoas que estão inseridas nela, esses adeptos, desde socialmente, psicologicamente, financeiramente. Então, o hip hop, ele é uma ferramenta de um poder extremo que, infelizmente, não é valorizado aqui no Brasil da forma que tem que ser, que é totalmente diferente lá fora, né? Eu sempre dou exemplo de lá fora, porque eu tive muita experiência lá fora e vejo como que é lá fora, no exterior. As pessoas vivem 100% do hip hop, as pessoas que estão inseridas no hip hop. Eu acredito, posso até estar errado, mas eu acredito que as pessoas lá, elas entram no hip hop para viver do hip hop, não por amor pela arte, pela cultura. E acho que o amor pela arte e pela cultura vem depois. E aqui no Brasil é o contrário. Primeiro vem o amor pela arte, pela cultura, e depois alguns se profissionalizam. O ideal seria que todos se profissionalizassem. No meu ponto de vista, o rap ele é uma ferramenta que dá voz aos jovens e adultos da periferia. É ali que eles expressam e mandam a mensagem da desigualdade social, a falta de cultura, a falta da economia na periferia. Então é através do rap que grandes grupos, artistas se expressaram e mostraram a realidade da periferia. Então, no meu ponto de vista, o rap ele é o porta-voz da periferia. Falando da maior dificuldade na arte, principalmente no hip hop, é a falta de informação. Então, na minha época, a gente assistia os vídeos de breaking que vinha lá da gringa na fita cassete. Por exemplo, Battle of the Year, que é a batalha do ano, é uma das maiores batalhas de break mundial até hoje. A batalha de 97 chegou pra gente no final de 99. A batalha do ano 2000 chegou pra gente em 2003. Então chegava 3 anos depois a batalha. Hoje em dia a gente vê simultâneo, a gente vê na hora, ao vivo. E para nós chegava 1 ano depois ou até mais. E muitas pessoas tinham as informações e segurava para ela, não passava. E um fato muito ruim que acontecia na nossa época, que as pessoas não tinham prazer de ensinar. Elas queriam que você ficasse para trás. Elas não queriam que você aprendesse para você não passar ela, entendeu? A passar ela no questão de
de movimentos, de aprender movimentos mais que a pessoa. Então as pessoas escondiam informação, não passavam para frente. Então a maior dificuldade era a falta de informação e o apoio familiar, né? Eu nem culpo meus pais, até porque eles não tinham conhecimento, até nós não conhecíamos a cultura, e muitas das vezes a gente tinha que treinar escondido, não só eu, assim como meus amigos também, treinavam escondido dos pais, porque os pais não deixavam a gente treinar break, ficar ouvindo rap, então a maior dificuldade era essa, cara. Eu acredito não, tenho certeza que como eu convivo praticamente nos 4 elementos do hip hop, na parte do breaking, os adeptos eles conhecem muito a fundo o hip hop, eles sabem quem são os pioneiros, eles sabem referência lá de fora, referência aqui no Brasil também, quem foram as crios importantes aqui no Brasil, quem foi os primeiros grupos de rap. Então eu vejo muito isso no meio do breaking. Por outro lado, essa nova geração de MCs, batalha de freestyle e tudo, como eu convivo muito também, eu vejo que eles não se preocupam em conhecer os fundamentos do hip hop, a cultura no geral, os outros elementos, eles nem sabem que o break faz parte. Eles, assim, praticamente 70, 80% não sabem, os próprios MCs não conhecem a cultura hip hop em si, entendeu? Eu falo isso com propriedade porque eu tô nesse meio, entendeu? E muitos não conhecem, não vou generalizar, mas muitos não conhecem mesmo. E os moleques só querem rimar, só, mas eles não conhecem a cultura por um todo, entendeu? Então eu acredito que na parte do rap, do freestyle precisamente, tá precisando muito conhecer mais sobre a cultura hip hop. O grafite já tá bem próximo também. Você vai num evento de grafite ou de break, tem um DJ tocando, e tem os MCs. E é isso, cara. Eu acho que a juventude de hoje, eles precisam conhecer a cultura que eles fazem parte, né? E é muito importante você conhecer os outros elementos, saber quem é Rocksteady Crew, quem é New York City Breaking, quem é Sugar Hill Gangs, quem é o que é a São Bento, o que foi a São Bento, o que representa a São Bento, quem é o Gêmeos, quem é o Binho e vários outros artistas também. Então é super importante ter o conhecimento da cultura hip hop por um todo, né? Falando do FDK, como eu conheci através de um projeto chamado Circo Chegou, né? Pela Associação Raso da Catarina. E lá o Will, ele fazia parte da produção do espetáculo e a gente começou a trocar umas ideias e as ideias se bateram, né? E ele me apresentou o Santo MC, que é o irmão dele, e a gente formou o grupo, né? E o grupo tá aí, estamos no processo de produção, né? Das músicas, tudo. E é isso, cara. A pandemia atrapalhou muito as ideias do grupo e espero que daqui para frente a gente tenha as oportunidades de crescer como grupo mesmo. E é isso. Peace! Falando da Batalha da Aldeia, para mim foi importante, para mim foi uma escola a Batalha da Aldeia, né? Eu que fui DJ lá por 3 anos, desde o início lá e até o hype da Batalha da Aldeia, eu fui DJ. E para mim foi fundamental no questão de aprendizagem, né? De DJ, porque eu nunca tinha tocado numa batalha de freestyle, de MC, e ali foi a primeira, assim, então aprendi muito, e é isso, para mim foi fundamental no meu desenvolvimento como DJ, e a constância, né, tá lá toda segunda-feira tocando, toda segunda, e essa constância me ajudou muito no meu desenvolvimento, entendeu? A Batalha da Aldeia hoje é gigantesca, né, em questão de número, assim, de seguidores, é a maior do Brasil. Hoje sou DJ da FMS, né, que é Freestyle Master Series, que é produzido pela Urban Roosters, e hoje tem a Urban Rooster Brasil e a FMS Brasil que chegou aqui. É uma batalha gigantesca que chegou em 2022 aqui no Brasil e a liga vai iniciar em 2023. A expectativa para mim tá gigantesca. Estou muito ansioso para iniciar a liga mesmo. Nós estamos no processo de classificatória. Ser DJ da batalha da FMS, uma empresa gigantesca que vem no Brasil, para mim foi muito gratificante
por ter sido reconhecido, não ser chamado por ser amigo, e sim ser chamado pela competência, pelo artista, entendeu? O Léo, que me chamou na época, ele falou assim, eu vi você tocando na Batalha do Odô, eu gostei muito do seu estilo, e por isso a gente queria te convidar para fazer parte da família da FMS, cara. Então, para mim, foi mais importante ele ter falado dessa forma, de chamou eu pelo meu estilo de tocar, do que ser amigo dele, etc. Para mim foi muito importante, e a expectativa é enorme, cara, de iniciar logo essa liga aí, que vai revolucionar o freestyle e o rap no Brasil. O formato da FMS é um formato muito atrativo, que vai forçar os próprios MC a estudarem conhecimentos, estudarem o formato, estudarem mais coisas que o formato da FMS proporciona. Então vai ser algo que vai revolucionar o entretenimento no Brasil também. Vou falar um pouco sobre o futuro do hip hop, né, no Brasil. Eu espero, sinceramente, que todos os elementos, os seus adeptos, eles vivem da arte, eles vivem do que estão fazendo, vivem, o cara grafiteiro, a mina grafiteira, vivem, recebem dinheiro, recebem patrocínio, assim como B-Boys e B-Girls também. O futuro, principalmente do break, tá muito assim além, né? Porque vai estrear em Paris 2024, o breaking. Então a mídia, as empresas vai ter um novo olhar pro break e consequentemente vai ter um olhar pro DJ, vai ter um olhar pro MC que vai estar ali, porque o break ele carrega, não é só o break, ele carrega os outros elementos também. A esperança é essa, cara, no futuro, que eu espero que os seus adeptos, eles façam por amor, que é muito importante, e que vivem da arte do que fazem. Meu maior sonho, falando precisamente no hip hop, é viver 100% do hip hop. Ter uma condição de comprar uma casa, comprar um carro, dar uma vida boa para minha família, principalmente meus pais, que são idosos, minha futura família, ter condições de fazer uma viagem, viver 100% do hip hop. Esse é o meu maior sonho. O que eu espero do futuro com o FDK, eu espero que tá ligado com o meu sonho, né, que é viver 100% do hip hop, a gente conquistar, lançar um álbum, produzir, viver 100% da música, a gente parar para produzir, não se preocupar com outros trabalhos paralelos, entendeu? E a gente focar 100% só na música e no hip hop em si. Para mim seria fantástico a gente conquistar isso, e espero que a gente conquiste. Esse é um futuro que eu almejo, assim como os outros manos, tanto o Santo como o Will, tem esse pensamento também, e a gente viver 100% do hip hop e ter uma condição boa para nossa família e para nós também, e é isso. Quem fala é o André Sampaio, mais conhecido como Santo MC. Bom, eu nasci no ano de 2000 e estamos aí em São Paulo desde sempre. Fui uma época, quando eu era criança, para Tapera com a minha mãe, com meu irmão, mas como eu era muito pequenininho, não lembro e tal, mas tem bastante história, bastante vivência que minha mãe e meu irmão compartilham sobre essa época, que de certa forma também inspira muito minha caminhada, meu corre, mas praticamente a vida toda mesmo na capital de São Paulo, Selva de Pedra. Então, eu fui criado com a minha mãe e meu irmão, e eu não conhecia a parte da família do meu pai, enfim, e não sei muito sobre os outros irmãos, mas o que a gente teve um contato mesmo, e enfim, a gente cresceu junto, foi eu e meu irmão, da parte de mãe, que é o Willy, que no caso está gravando agora, e cresci com a minha mãe, então nossa vivência sempre foi essa mesmo. Minha infância foi uma infância de um moleque periférico, tá ligado? Tipo, que queria poder jogar bola, andar de skate, tá ligado? Às vezes não tinha um skate, queria andar de bike, às vezes não tinha uma bike. Então, uma mãe no corre também que mãe solteira, tendo que sustentar 2 filhos numa casa, conciliar trabalho, um monte de coisa, e ainda tentar e sempre conseguir dar o melhor e conseguir preencher essas vontades também, nossa, por mais que fosse difícil, mas
é aquilo, né? Uma vivência de moleque de quebrada, que as roupas eram doadas. Inclusive, essa camiseta que você tá aí foi doação também. Ainda não deixamos de ser aqueles moleques. Então, as dificuldades que a gente passa, eu acho que sempre serve de aprendizado para a gente buscar uma mudança, né? Então, entender e saber por que que meu pai foi embora, ou tentar entender quais foram os motivos que fizeram ele fazer o que ele fez. Bom, quando eu era mais novo, eu escutava Charlie Brown, rock, umas músicas mais MPB também, uns rap das antigas, que na época, né, a gente chamava de Black, né, que era ainda na época do 50 Cent e tal, algo que já veio da minha família, do meu irmão, do meu primo tá escutando, de ter aqueles CDs antigos ainda que colocava, né, ali no DVD e tal para tocar em um outro momento. Então, minhas referências foi essa, quando eu era bem jovem. O primeiro de tudo, engraçado que já foi o rap em si, porque minha mãe, por mais que ela escutasse as músicas dela, eu acho que quando a gente era muito pequenininho, a gente não tinha esse tempo de conseguir escutar as músicas e ali ter essa vivência, sabe, cultural mesmo, devido ao trampo, devido à correria que ela tinha que fazer. Então, isso já foi vindo do meu irmão desde o início, sabe? Essa parte cultural, essas influências também sobre a vivência dele, que influenciaram a caminhada dele, e aí eu já ia pegando todas essas coisas. Então, primeiro de tudo já veio o rap e tal, só que né, no black music e também naquele negócio sem muito entender, né, assim, sendo uma criança, e aí você conhece o MPB, umas músicas mais clássicas mesmo, populares, e aí depois já vem o rock, já vem algo diferente, um reggae, um Charlie Brown, umas pegadas assim, aí já começa a conhecer mais realmente o trabalho nacional, Sabotagem, Facção Central, enfim, trilha sonora do Gueto, toda essa antiga escola que vem antes dessa nova geração que a gente está agora, nesse momento. Desde o começo eu sempre tive um incentivo, né, dentro de casa em experimentar e ter o lado criativo. Talvez algumas pessoas e algumas famílias não tenham esse incentivo, né, de certa forma. Então, não que eu pensava em fazer algo que fosse criativo, que fosse artístico, mas por ter um incentivo, por ter uma liberdade, por ter uma abertura em alguns aspectos, quando tinha a oportunidade de fazer uma atividade complementar na escola, numa atividade que fosse de teatro, que fosse de canto, de capoeira, eu sempre estava ali no meio, eu sempre estava participativo. Então, desde então já vinha surgindo essa questão de oficina, de coisas que vão para além só da sala de aula, sabe? E aí veio o skate, veio essa influência da rua, de crescer realmente na margem da sociedade, de já colar nos rolês, que é diferente devido às amizades que você vai criando por você morar de quebrado, você conhecer os moleques de quebrado, então você vai vendo, tem um moleque que já estuda mais, que já não sai muito de casa, mas tem uns moleques ali que é do skate, mas tem uma outra banca ali que é de outra pegada, e aí você começa, a ver essas caminhadas, e aí foi onde, eu entrei mesmo no skate, aí já comecei a acompanhar o movimento do grafite, e aí entender realmente mais o movimento do rap, tá por dentro, e aí foi então essa transição de né, as antigas referências de Sabotagem, né, toda essa antiga escola, para você começar também a entender, não, mas o que está acontecendo agora na cena, quem que são os nomes que estão agora rodando, quem eu posso me espelhar, quem que eu posso ver que está fazendo algo que eu quero fazer ou parecido, para eu entender qual que é o movimento que agora está acontecendo. Então, deixa eu entender esse momento que eu estou vivendo agora, sabe? Eu já entendi mais ou menos como que funcionam essas relações, como que funciona tentar o banco e tal, mas e qual que é a cena do rap, qual que é a cena artística que está acontecendo agora, o que está em alta, e aí essa busca acontece. De certa maneira, para mim, o hip hop ele é como se fosse uma grande egrégora, né? É algo que tá tudo junto, é como se fosse um tipo de política, de certa maneira, né? O hip hop é uma forma de pensar também, de entender, de certa maneira, a sociedade. Bom, o meu processo de criação de rap, ele desde o início foi um processo de pesquisa. Então, para além de tudo, foi algo
autodidata, né? Por mais que tivesse referências e você escutasse alguém, mas ninguém chegava e falava, ó, é assim que se faz. Então, uma das características que eu mais valorizo é essa questão da sua própria pesquisa individual e de você descobrir o seu próprio meio de pesquisa e o próprio meio de escrita, nesse sentido de qual que é a forma que eu acho que pode acontecer, que rolou, né? Eu tentei fazer isso, deu certo, não deu, isso me levou a tal caminho, então aí você vai achando algo. E hoje a gente também tem a oportunidade de estar compartilhando as nossas oficinas, nossos métodos, né, em alguns projetos, mas basicamente a minha principal pesquisa é a pesquisa em cima do Freeverse, que é uma pesquisa já escutando uma batida, tendo um beat de referência, já sentindo como aquilo te afeta, o que você está pensando sobre, se já preparou alguma pesquisa, às vezes aí você já tem algo que você já quer falar sobre, já tem alguns termos, algumas palavras-chave, então você já sabe um assunto principal que você quer discutir sobre, e aí, a partir disso você vem com o beat, e aí você vem com essa parte criativa, com essa parte que é da inspiração, que é a parte que é do momento onde realmente acontece aquela coisa que é efêmera, que é do momento que é a magia da coisa. Mano, é isso, você tem que entender que as pessoas, elas vão falar o que elas quiserem de você, mas elas não vão te entender, não vão saber de onde você veio e elas não vão entender o seu posicionamento diante do mundo, sabe? E aí ela pode te julgar porque você é um branco que tá no rap, que tá falando um bolão e por que que ele tá falando isso, sendo que ele é branco, mas não viu a realidade que foi, tipo, crescer com roupa doada, com o irmão tendo que, tipo, fazer faculdade e ir andando, tá ligado? Tipo, 3 anos e ir andando porque não tem dinheiro para condução, só tem o dinheiro que tá trabalhando para conseguir pagar a faculdade, enquanto a mãe trabalha o dia inteiro, enquanto você tá na... Então, sabe? Todas essas questões e aí a pessoa chega e fala que você é boy, que você é playboy, porque você é branco, mas, tipo... Tá, mas vai além disso, porque na quebrada não é só povo, né? Não é só as pessoas pretas que moram na quebrada, né? Tipo, tem um monte de gente que mora na quebrada, um monte de gente branca, um monte de gente de outras origens, porque, querendo ou não, é isso, a quebrada é a margem da sociedade. É onde as pessoas que são rejeitadas de certa forma, que não têm um espaço, né, dentro dessa classe média, dentro desses locais que são locais que você tem um estudo, que você consegue ter uma escola particular e crescer e ter uma faculdade, conseguir, sabe? Quando você tá desse lado de cá, aí você vai realmente falando, pô, então eu posso discutir sobre isso, porque eu não sou essa pessoa, você tá falando que eu sou esse tipo de pessoa, mas a minha vivência foi outra, sabe? Tipo, foi outra pegada que eu vi, foi outra pegada que eu vivi, mas também não busco uma aprovação, porque eu entendo a minha trajetória e eu entendo essa autolegitimidade que eu tô construindo. Então, eu não posso achar que eu vou falar algo que você vai aceitar ou não e isso vai afetar na minha caminhada. Eu mesmo tenho que entender minha caminhada, entender meu lugar no mundo, para eu saber se eu tô fazendo algo errado, se eu tô fazendo algo certo, que caminho eu tenho que trilhar, que eu tenho que ajustar, mas sempre se atentando a todos esses aspectos que são importantes. Eu acho que um sonho é viver uma vida confortável, fazendo aquilo que a gente ama, que é a arte. Então, eu acho que realizar um sonho é entender que um sonho ele tem que ser possível, né? Tem que ser algo palpável. Então, tenho certeza que a gente vai ser um dos maiores grupos do Brasil, vai pisar nos maiores festivais, vai ter contato com todos os maiores nomes da cena, não por arrogância, mas porque essa é a minha vontade, esse é o meu foco e eu não vou me limitar a um bairro, não vou me limitar a um estado, não vou me limitar a um país, sendo que a música ela é universal, né? Para além de tudo, a música ela fala sobre um sentimento, para além de tudo, a política ela fala sobre um estilo de vida, sobre um pensamento ali que você tem perante a sociedade, então, tá ligado? Tipo, é isso que eu quero fazer parte e era um moleque pensador, tá ligado? Que era o santo, era um moleque que tentou, tipo, causar ruptura, tá ligado? E construir algo novo, pegar o feeling da mudança e propagar essa mudança, sabe? Não ficar nesse pensamento convencional que ainda tá aqui, sabe? Tipo, que ainda tem muita gente mais velha que eu também ainda
colocando isso, sabe, de volta para esse ciclo, sabe, mundano. Então, como causar essas rupturas, como ter uma pauta, ter uma frente, ter um grupo, ter uma tribo ali que vai contra isso, como fazer isso crescer, aumentar e ficar algo exponencial e realmente criar essa mudança coletiva, fazer parte desse pensamento. E o futuro do Brasil, eu espero que seja... É foda, né?